Josué 1,14. Pegue sua Bíblia, abra aí Josué, capítulo 1, no verso 14. Eu quero começar hoje uma série de ministrações, que é o Senhor dos Destinos. Será que se deixar aqui atrás aparece o logotipo? Não. O Senhor dos Destinos. Se aparecer, vai ser bom. Se conseguir fazer aparecer, vai ser bom. Mas não vai não, né? Apagou as luzes? Realmente não. Mas amém. Gente, vocês já viram que nós já arrancamos a placa velha ali da frente. E a placa nova está chegando, né, Grazi? A placa nova está chegando, está vindo. Placa bem bonita, coisa mais linda. Já vi um pedaço das peças lá. Vai ser bem legal. Josué capítulo 1, versículo 14. Diz assim o texto. Vamos começar ali do 13, tá certo? Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu descanso e dar-lhes essa terra. Essa é a ordem está aí no versículo 14. As suas mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até, versículo 15, que é um versículo importante, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, assim como Ele já deu para vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra prometida, da terra que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Depois disso, vocês poderão voltar a ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascente do sol. Só até aí, deixa eu fazer uma oração. Eu quero que você feche seus olhos por um momento. Eu queria realmente que durante essa palavra, nós não nos movimentássemos para ir ao banheiro e nem beber água, e nem fazer nenhuma outra coisa. Eu queria que todo mundo que está lá fora entrasse, se tem alguém na casa também entrasse. Eu queria que você estivesse conectado comigo aqui. Hoje tem uma palavra específica, espiritual, sobre destinos, e eu tenho certeza que você não vai perder nem 1% daquilo que Deus preparou para você, tá certo? Amém? O Senhor tem o melhor para você, e eu quero compartilhar um pouco dessa palavra. Deus, nós queremos orar, nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco nesses 4 domingos que vamos estar sendo semeados em nossos corações sobre destinos e o Senhor dos destinos. Pai, eu quero que o Senhor fale conosco, eu quero que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê um entendimento claro, verdadeiro e aberto de tudo que Deus tem para nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Vamos lá? Vamos lá? Eu estava lendo alguns textos esse dia e cheguei nesse texto, e Deus começou a ministrar algo no meu coração, que Deus tem sempre um lugar para mim e para você. Deus tem um lugar preparado para nós, uma terra que foi prometida para nós, e eu chamo essa terra prometida, uma terra que o Senhor preparou exclusivamente para mim e para você, como lugar do nosso destino. Todos nós sabemos disso. Nós temos um lugar de origem. Eu tenho um lugar de origem, eu sei o meu lugar de origem. A minha origem é no dia 6/2/84, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Essa é a minha origem. Mas assim como todos nós temos uma origem, nós também temos um destino preparado por Deus. Amém? Amém? Nós temos um destino preparado por Deus. Quem nasce em São Leopoldo, a cidade que eu nasci, a minha origem é Capilé. O nome chama-se Capilé. Eu não sei de onde você é, mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Já vamos começar assim hoje. Diga assim para ela, diga assim: você tem uma origem, e eu tenho também uma origem. Aí diga para ela aí qual é a sua origem. A sua origem é o dia que você nasceu. Se você souber a hora, diga a cidade, e diga para ela a sua origem. Amém? Agora a pergunta que eu tenho para você é: qual é o seu destino? Todos nós sabemos a nossa origem, mas qual é o seu destino?
O que Deus preparou para você de destino? Eu estou confirmando que Deus tem uma terra prometida para mim e para você, um lugar para nós. Nós temos esse ponto de origem, mas também nós temos esse ponto de destino. A gente não escolhe a família que a gente vai nascer. Nós também não escolhemos qual cidade nós vamos nascer. Nós não escolhemos a nossa mãe, nós não escolhemos o nosso pai, mas nós podemos escolher a forma como nós vamos viver, amém? E as decisões a partir de um ponto de consciência são nossas. Existe algo chamado livre-arbítrio. Esse ponto é o ponto da nossa consciência. É o ponto onde a gente começa a entender as coisas e começa a tomar decisões. Mas independente das decisões que nós estamos tomando, se são certas ou que são erradas, eu acredito que Deus já tem preparado um destino para nós. Deus já tem uma história escrita para nós. Deus já tem passos que Ele resolveu e que Ele amplificou para que nós possamos dar. Mas tudo depende da forma como eu vejo Deus, da forma como eu vejo as coisas do reino de Deus, a forma como eu me movimento e as decisões que eu tomo. Deus tem uma terra prometida para nós. Eu quero te falar uma verdade a respeito do que Deus tem preparado para você. Eu quero te falar uma verdade a respeito do lugar maravilhoso que Deus tem para você. A Bíblia diz que o próprio Deus está falando: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de... para quê? Para buscares o fim que desejais. Sabe que eu vejo muita gente falando que Deus está pensando coisa ruim. Eu vejo muita gente falando que Deus está pensando coisas ruins ao meu respeito. Eu vejo muita gente falando que Deus está pensando coisas, olha, que Deus é vingador, que Deus ele vai, olha, você vai ser condenado agora. Ok, o pecado nos leva à morte, mas o que Deus tem preparado para mim e para você é um plano de paz. E eu já quero começar essa noite liberando sobre a sua vida o plano de paz que o Senhor preparou para você. Ele vai cumprir em nome do Senhor Jesus. Quem pode receber isso aí, diga amém. Antes de entender qual é o meu destino, eu tenho que entender quem é o meu Deus. Porque afinal de contas nós estamos falando de um Senhor dos destinos. Nós estamos falando de alguém que faz planos para nós como filhos, e alguém que faz planos para nós e que nos trouxe até aqui esse lugar hoje, e que vai continuar a escrever nossa história, Deus não olha para você duvidando do que você tem para fazer. Deus não olha para você e fica, eu acho que ele não vai conseguir chegar em nenhum lugar. Presta atenção no que eu estou falando. Deus é crente, Ele acredita em você. Deus, Ele acredita que você pode avançar. Deus ele não se movimenta em dúvidas. Amém? Olha para alguém que está perto de você e diga assim: Deus, Ele não se movimenta em dúvidas. Deus, Ele não olha para você com a dúvida no coração. As pessoas são assim, mas Deus não é assim. As pessoas podem até olhar e dizer: rapaz, esse aqui não vai para lugar nenhum, rapaz, esse aqui não tem jeito. As pessoas podem até pensar assim, mas Deus não olha para você com um sentimento de dúvida. Se Ele fizer isso, se eu fizer isso, Ele vai agir assim. Deus, Ele não quer realizar apenas as suas necessidades, mas Deus, Ele também quer realizar os desejos do coração. A primeira coisa que eu tenho que entender de Deus nessa noite é que eu não consigo olhar para Deus e enxergar uma figura do mal, alguém que vai fazer eu comer na unha aqui, ó. Eu não consigo ver um Deus assim. Mas a primeira coisa que eu tenho que entender hoje é que o Senhor do meu destino, Ele é o meu Pai. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: Deus é o seu Pai. Eu não consigo olhar e ver de uma forma diferente. Eu acredito nisso, e assim eu tenho
tentado transicionar a mente de algumas pessoas, transicionar a posição de algumas pessoas a nível de Brasil, onde eu tenho oportunidade de estar falando, onde eu tenho oportunidade de estar, e eu tenho visto como é difícil as pessoas visualizarem Jesus como Pai. Normalmente as pessoas conseguem visualizar Deus, conseguem visualizar Jesus de várias formas, mas não como Pai. A primeira coisa que eu quero entender hoje com você aqui hoje, esse texto que eu li é o texto que vai ser base para os nossos quatro finais de semana, 4 domingos. Mas hoje eu quero que a gente saia daqui com esse entendimento, que o Senhor que escreveu o nosso destino, Ele nos olha como um Pai, porque a forma como nós enxergamos Deus, é como Deus se reflete para nós, e é como nós refletimos Deus para outras pessoas. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Daí eu pergunto para você nessa noite, qual é a imagem que você tem do Senhor? Qual é a imagem que você tem de Deus? Se Deus está me dizendo que nós somos a imagem e semelhança do Senhor, tem algumas pessoas que acham que é a fisionomia do Senhor. Não, é a imagem e semelhança, principalmente nos seus aspectos, de forma como você vê Deus, como que você enxerga Deus. A forma que você enxerga Deus é como você vai refletir Ele. Tem algumas pessoas que enxergam Deus da maneira errada e acabam refletindo Deus de uma forma errada. Mas a maneira certa de visualizar Deus é como um pai que sempre protege e que sempre tem a provisão. Olhe para alguém que está perto de você, diga assim: você tem um pai que te protege e que tem provisão para a sua vida. Tem provisão. Eu fico pensando, quando eu era pequeno, quando eu era criança, a figura que eu tenho do meu pai é aquele pai provedor. A figura que eu tenho do meu pai é essa. É aquele pai. Quando eu era pequeno eu olhava e eu via, olha, aquele ali é o provedor das coisas aqui na minha casa. Aquele ali, quando uma situação desfavorável acontecia, eu via meu pai, e como criança eu tinha esse sentimento de entender, ele está me protegendo, ele está dando uma proteção, ele está dando uma proteção, ele está me mantendo. É a visão que eu e você temos que ter diante de Deus. É a visão como nós temos que ter diante do Senhor. O sentimento de Deus conosco é um sentimento de proteção. Deus, Ele tem zelo por você. Deus, Ele quer cuidar, Ele cuida de você. Olhe para alguém que está perto aí e diga assim: Deus tem zelo de você. Não pense diferente, mas pense que você tem um Pai, e que todos os dias, e que todos os minutos, e que todas as horas Ele está cuidando de você. Ainda bem que 2 pessoas entenderam. Pense num pai que todos os dias, todas as horas e todos os minutos, Ele está cuidando de você. Independente das decisões que você está tomando, você tem um pai. Hoje você vai sair daqui com esse sentimento, com esse entendimento. Eu não sou apenas, eu falei isso semana passada, eu não sou apenas um servo, eu não sou apenas alguém que... Você é o filho. Você é filho do Altíssimo. Você é filho de um Deus que tem todas as coisas. Você é filho de um Deus poderoso. Receba isso sobre a sua vida hoje. Amém? Amém, igreja? Mas Deus não é apenas aquele que realiza, ou que quer satisfazer, ou que quer simplesmente pagar as tuas necessidades. Ele também quer realizar os teus desejos. Eu já falei isso. Os nossos desejos só serão realizados de uma forma: se nós estivermos alinhados com Deus. E esse alinhamento com Deus, Ele passa o sentimento de que nós somos filhos e Ele é o Pai. Não existe melhor alinhamento entre nós e Deus do que uma relação de pai com filho. Não existe melhor forma de ver Deus, não existe melhor forma de estar com Deus do que sabendo que Ele é nosso Pai e nós somos os seus filhos. Você está me entendendo? Amém? Deus, Ele é Pai. A primeira coisa é que Deus, Ele é Pai.
Outra característica que eu quero falar do nosso Deus, se você está notando, a primeira característica do Senhor dos nossos destinos, é que o Senhor dos nossos destinos, Ele é um Pai. A segunda característica, e que eu vejo nesse lugar, e nesse texto, daqui a pouco eu já vou entrar nesse texto, e levar esse sentimento de verdade, dessa forma que eu vejo a Deus de uma forma verdadeira. Esses dias eu estava, nós fizemos algumas mudanças, nós mudamos de apartamento e a pastora, e a Eloá porque queria levar uma caixa, só que aquela caixa era muito pesada, Aí engraçado que eu disse, pai, eu consigo pegar essa caixa. Eu disse, consegue? Pai, eu vou conseguir, ó. Daí ela levantou fazendo aquela força, levantou a caixa, parecia que era ela que estava levantando, mas eu estava do outro lado, ajudando ela a levantar, e ela estava lá levantando aquela caixa, daí ela chegou aqui no alto e disse, tá vendo, pai, como eu estou forte? E eu segurando a caixa aqui por baixo, né? E eu segurando a caixa aqui por baixo, estou vendo, filha. É o mesmo sentimento que eu tenho com Deus. Às vezes a gente está fazendo uma coisa e a gente está se achando muito forte. Olha como eu estou conseguindo. Mas na verdade, parece que Deus está com aquele dedo dele empurrando as coisas para frente, empurrando aquela caminhada, empurrando aquela, que nem eu estava fazendo com a Eloá. Eu vejo o cuidado de Deus em muitas coisas na minha vida. Eu tive a oportunidade de ir para o Japão agora, há alguns meses atrás, vocês sabem disso. Eu vi o cuidado de Deus. Eu andei 1.300 quilômetros de uma cidade chamada Hiroshima até outra cidade chamada Osaka, e eu andei esse tempo todo sozinho, pegando trem com um monte de letrinha de japonês, porque os trens, algumas linhas tem inglês também, mas a maioria das linhas que eu peguei era só em japonês. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou conseguir chegar em Osaka? Como é que eu vou conseguir chegar lá do outro lado? Era como se Deus, Ele tivesse direcionando, me dando sabedoria, para mim saber articular com quem que eu ia falar, para mim saber articular com quem que eu ia pensar, como que eu ia agir, como que eu ia... E às vezes você até se sente como você está fazendo, mas não é você que está fazendo. A segunda coisa que eu tenho que entender diante de Deus é que Deus, o Senhor do nosso destino, Ele trabalha mesmo quando nós não estamos o vendo. Deus, Ele está trabalhando mesmo quando a gente não está vendo, mesmo quando a gente não está percebendo. Parece, sabe de uma coisa? Existem coisas que parece que é a gente que está fazendo, mas é Deus. É uma força maior. Tem coisas que parece que é nós, mas é Deus. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: o Senhor trabalha mesmo quando você não está vendo. Diga isso para 3, 4 pessoas que estão perto de você. Diga: o Senhor trabalha mesmo quando... Amém? Tem uma história que eu gosto muito, que é a história de Davi. Davi, ele vai até uma cidade fortificada pelos filisteus, na época que ele está sendo perseguido pelo rei Saul. O rei Saul está querendo matar Davi, e o que ele faz? Ele prepara uma terra, e ele prepara tendas na terra dos filisteus. Por que Saul fez isso? Porque os filisteus, eles eram muito fortes, e Saul não ia invadir a terra dos filisteus. E daí as coisas começam a acontecer. Certa vez Davi sai para a batalha, e quando ele volta, a cidade está toda destruída. As mulheres foram roubadas, os filhos foram roubados. Aí os guerreiros de Davi, eles começam a se voltar contra Davi. Mas Davi, como é que tu diz que a gente vai ter a proteção? Eu lembrei o nome da cidade, é Zig-Zag. Era o nome da parede, não zigue-zague, era Zilzag. Mas Davi, você não disse que aqui a gente estaria protegido, Davi? Um dos piores, eu entendo que aquele momento era um dos piores momentos de Davi, um dos piores momentos do reinado de Davi. Era a hora
que aqueles que eram dele, aqueles que ele contava, começam a se virar contra ele mesmo. Começam a se virar. Imagina, você tem guerreiros, só que agora eles começam a se virar contra você mesmo. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles pegam algumas pedras e eles estão prontos para apedrejar Davi. E o que Davi faz? Davi sai correndo, vai até o templo, pega uma estola sacerdotal, um manto do sacerdote, e se ajoelha e coloca aquele manto de sacerdote sobre ele, e começa a chorar, e começa a clamar, e começa a pedir o cuidado de Deus, e começa a pedir a proteção. No mesmo tempo, aquelas pessoas que estão querendo apedrejá-lo, eles começam a se sentir confrontados com aquela situação. Eles não têm coragem de apedrejar Davi, eles não têm coragem de matar Davi. Os próprios guerreiros queriam matar Davi, mas eles não tinham coragem. Por quê? Porque Davi estava ali, prostrado, ajoelhado, com aquela estola por cima dele. A estola sacerdotal, ela representa a santidade, ela representa o lugar da proteção de Deus. Eu quero liberar isso sobre a sua vida nessa noite. O que Deus preparou para você vai acontecer, mas é preciso que você esteja, e você está envolvido no manto de proteção, no manto de santidade do Senhor. Os inimigos podem se levantar de um lado, 10 mil podem cair do outro, mas eu quero liberar sobre você: você não vai ser atingido. Olhe para alguém que está perto de você e diga: você não será atingido. A unção de Deus está sobre nós. O terceiro ponto que eu quero falar, para que você entenda o projeto de Deus, é que que a unção e o reino de Deus está sobre a sua vida. A unção e o reino de Deus está sobre a sua vida. Ele quer que você, quando você está perto do Senhor, quando você está perto do reino de Deus, aquela proteção vem sobre você, o cuidado de Deus. Deus, Ele trabalha no relacionamento. Nós estamos falando de um pai, nós estamos falando de alguém que trabalha no nosso silêncio, no silêncio. Nós estamos falando de um Deus que trabalha também com relacionamento. Se eu quero saber qual é o meu destino, não há outro lugar para saber se eu estou indo para o lugar certo, para saber se eu estou indo para o caminho certo, se não for diante da presença de Deus, se não for se relacionando com Ele. A terceira coisa do nosso Deus, ou nosso Senhor do destino, é que Ele é um Deus de relacionamento. Eu quero que você olhe para alguém e diga assim: Deus, Ele quer se relacionar com você. Deus, Ele quer se relacionar com você. Deus, Ele quer ter a oportunidade de adentrar nos lugares mais profundos do seu coração, nas cavidades mais escuras do seu coração. Sabe por que eu gosto disso? Eu gosto disso porque existe uma limitação humana. Nós somos limitados. Existe uma limitação humana que é como se fosse um batente que coloco na nossa vida, que é a limitação humana, é até onde a gente consegue chegar. Mas eu gosto disso, porque sempre quando tem essa limitação humana, não existe nada que impeça o mover de Deus na minha e na sua vida. Só tem uma forma que impede o mover de Deus, e a pastora Nicole estava ministrando aqui no louvor. Só tem uma forma que impede o agir e o mover de Deus nas nossas vidas: somos nós mesmos. Somos nós acharmos que já estamos, que já chegamos, que já estamos na terra prometida, que já estamos no lugar do destino. E quando reconhecemos a nossa limitação humana, entra em ação o poder divino. Todo homem precisa estar debaixo da ação divina. Tem um lugar preparado para nós, um lugar aonde o Senhor quer que nós cheguemos. É interessante que um dia o homem desistiu de procurar Deus, mas Deus mandou o seu Filho para nos reconectar a Ele. Um dia o homem parece que cansou de buscar Deus, houve silêncio,
Mas Deus preparou o seu Filho para que Ele viesse e nos desse a oportunidade de termos um novo destino. Quarto e último ponto dessa noite: Jesus, Ele é o nosso mediador. É Ele quem libera os nossos destinos. É através de Jesus que nós temos a liberação dos nossos destinos. É através de Jesus que nós temos a liberação a ter acesso àquilo que é de Deus para as nossas vidas. Eu quero liberar sobre a sua vida isso nessa noite. Você vai ter acesso às coisas do céu. Você vai ter acesso às coisas do céu. Você vai ter acesso às coisas do céu. Você que está nos assistindo na sua casa, você também vai ter acesso às coisas do céu. Isso faz parte do projeto de Deus para mim e para você. Mas esse acesso ao destino, ao projeto, às coisas do céu, ele só acontece se nós acharmos o caminho. João, queria que você abrisse a sua Bíblia em João 3,16. Eu quero que você abra ela junto comigo. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas é o texto que Jesus, Ele é absoluto. É um texto que Jesus, Ele é absoluto. Olha o que o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui é a determinação do nosso destino. Por quê? Porque Deus ele não fez acepção. O porquê é a justificativa de Deus. Porque Deus amou o mundo. Fala sobre o Deus de amor. O mundo fala sobre a totalidade de Deus. Não é só para um nem só para outro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal maneira? Quer dizer que não tem referências para que Deus ame você. Olha, Deus vai te amar porque você faz isso. Não, Deus amou o mundo de tal maneira, independente do que aconteça, que deu o seu único filho. Isso fala de doação. Para que todo aquele que nele crê, para que todo, fala mais uma vez que não tem acepção de pessoas, para que todo aquele que nele crê, ou seja, deposite nele a sua fé, não pereça. Fala sobre nós termos vida em abundância. Mas agora, não pereça, não morra, não desista, não se afogue, mas tenha vida em abundância e vida eterna. Essa palavra é a palavra do Deus absoluto. Essa palavra é a palavra do Deus dos nossos destinos. O Senhor não faz acepção. O Senhor não tem limitações para romper sobre nós. O Senhor não coloca obstáculos para nos amar. O Senhor não coloca nada que impeça a minha e a sua vida de fluir na unção do alto, de fluir naquilo que é de Deus. Eu quero desafiar você hoje, nessa noite, a você viver exatamente o projeto de relacionamento que Deus tem com você. Deus quer que você seja filho. Olhe para alguém que está perto de você, diga: Deus quer que você seja filho. Você falou? Diga assim: Deus quer que você seja filho. Diga assim: Deus quer que você entenda que há um só caminho. Jesus é o caminho. Você é o filho. E através do Filho unigênito é que nós nos chegamos ao Pai. Primeira coisa que eu tenho que avançar, e é isso que eu quero concluir hoje nessa noite, é que o Senhor dos nossos destinos, Ele simplesmente não escreveu uma história inacabada. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: a sua história não é inacabada. Não é inacabada. Diz isso para umas 3 pessoas que estão perto de você: a sua história não é inacabada. A sua história não é inacabada. Deus preparou o começo e Deus preparou o fim. E só tem uma forma de eu entender e de eu experimentar: é reconhecendo quem é esse Senhor do meu destino. E o Senhor do meu destino é o meu Pai. E eu quero que você saia daqui com esse entendimento hoje. O Senhor do meu destino é o meu Pai. O Senhor do meu destino é aquele que me protege, é aquele que me cuida, é aquele que tem cuidado de mim, é aquele que mesmo quando eu não estou vendo, Ele está trabalhando no oculto.
Ele está trabalhando por trás, Ele está fazendo. Assim como eu ajudei a Eloá a levantar aquela caixa, e ela se achou tão forte, é assim que Deus vai fazer com você. Deus vai te ajudar a você avançar nos seus passos de fé, ao ponto que você vai se sentir tão forte, tão cheio de Deus, tão cheio de ousadia, tão cheio de uma palavra viva, tão cheio de uma palavra profética. Você vai saber que, olha, eu tenho a plena certeza que Deus está comigo. Eu estou indo, caminhando em direção ao meu destino. Deus tem algo preparado para mim. Ei, eu já tive uma origem, talvez essa minha origem não tenha sido tão maravilhosa, mas agora eu tenho a oportunidade de reconstruir a minha história através de Jesus, e eu vou rumo ao meu destino, eu vou rumo ao projeto de Deus para mim, eu vou rumo ao projeto que o Senhor tem para mim. É engraçado que algumas vezes eu já falei isso, a gente costuma achar que os nossos projetos são melhores que os de Deus, e a gente faz de tudo para cumprir aquele nosso projeto, literalmente de tudo, até se afastar de Deus. Até se afastar de Deus. A chamada para nós nessa noite é de um tempo de reconciliação. Uma reconciliação de um pai com o filho. Eu estava ouvindo hoje uma música chamada Minha Menina, que é uma música de uma banda, que é da banda que vai estar aqui na nossa conferência Palavra Antiga. E essa música Minha Menina, para quem não consegue entender, parece que ele está falando para uma menina mesmo, mas era como Deus estava tratando a sua noiva. A música é fantástica. Ela diz: minha menina, cuidado com o seu coração. Minha menina, cuidado com aquilo que está ao seu redor. Realmente eu não sei a letra, mas era esse o contexto. Minha menina, eu estou cuidando de você. Minha igreja. É assim que o Senhor vê eu e vê você. A igreja, a noiva, aquela menina que está crescendo e está pronta para, e daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo vai estar pronta para se encontrar com o noivo. E eu quero dizer para você hoje, eu quero que você saia daqui com o sentimento de estar pronto para cumprir o seu destino. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Queria que você ficasse de pé por um momento. Eu queria que o Ministério de Música viesse para cá, porque eu preciso orar por você hoje, para que o sentimento de pai, a melhor forma de nós nos relacionarmos com Deus, é entendendo que Ele é o nosso Pai, e entendendo que nós somos os seus filhos. Se uma mãe não nega nada para o seu filho, quanto mais Deus vai negar alguma coisa para mim e para você. Eu não quero que você espere que eu ore hoje por você, mas eu quero que você feche seus olhos e faça essa reflexão com o Senhor. Pai nosso, eu quero que você realmente esteja com seu coração aberto ao Senhor. Faça essa oração individual a Ele. Nós estamos entrando nessa série, que é uma série tão simples sobre destino, mas vai mudar a história. No final, no último dia, no final de julho, você vai ter uma percepção de Deus de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais poderosa. Eu quero que você ore a Deus, diga: Deus, eu realmente quero experimentar a totalidade no nosso relacionamento. Diga assim: Deus, eu quero experimentar a totalidade no nosso relacionamento. A totalidade. Assim como um pai, eu quero ser amado pelo Senhor. E assim como um filho, eu quero que o Senhor me ame também. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Pai. Doce Espírito Santo de Deus, sonde os nossos corações. Doce Espírito Santo de Deus, nos direcione ao nosso destino.
nos direcione a cumprirmos o projeto do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu quero que você se junte com alguém que está perto de você agora. Dê a mão para ela. Como igreja do Senhor, como uma igreja ungida do Senhor, como a noiva que espera o noivo, como um filho que quer se reconciliar com seu pai, como um filho que busca relacionamento com seu pai. Oh! Nós queremos abrir o nosso coração nessa noite, Pai. Que toda frieza de coração seja removido sobre nós, e que o destino que o Senhor preparou para nós seja cumprido. Acende a chama dentro de nós, Pai. Acende a chama dentro de nós. Eu queria que a igreja cantasse Pai Nosso que estás no céu, mas eu queria que a gente tocasse o ministério de louvor baixinho. Mas eu queria que você levantasse a sua voz, de mãos dadas com seu irmão, e declarasse Pai Nosso que estás no céu. Diga isso. Pai Nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra nos céus, teu reino venha à terra como nos céus, teu reino venha à terra como nos céus. Teu reino, teu venha à terra no teu reino venha aqui sobre a minha vida, sobre nossas famílias. Levante a mão do seu irmão nessa noite. Sobre os nossos projetos, que cumpra a tua palavra, que cumpra o seu destino, Deus, que cumpra aquilo que o Senhor planejou nos céus, sobre nós, sobre nós, sobre nós. Olha assim comigo nessa noite, diga: Senhor Jesus, nós queremos viver. Ah não, você vai falar isso com mais força. Diga: Senhor Jesus, nós queremos viver na totalidade aquilo que o Senhor tem para nós. Diga assim: o Senhor é meu Pai. Diga: eu sou teu filho, e eu quero buscar esse relacionamento cada vez mais fundo, cada vez mais alto, cada vez mais profundo, cada vez maior. Eu sou apaixonado pelo Senhor, eu sou teu filho, o Senhor é meu Pai, e nós te amamos, e nós te amamos, e nós te amamos, e nós te amamos. Oh Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus. Levante um forte aplauso a Ele nessa noite. Levante um forte aplauso a Ele nessa noite. Aplauda Ele mais forte, acompanhado de um aleluia, acompanhado de um glória a Deus, acompanhado de um brado de adoração ao Senhor.